E aí, meus amigos, estamos de volta aí para trazer um novo vídeo, né? Hoje a gente vai estudar o capítulo 11 do livro de Apocalipse, tá? Você que chegou agora nesse canal aí, não é inscrito ainda, se quiser saber mais a respeito desse tipo de conteúdo, mostrando como marcar a Bíblia, as referências que os versículos têm, os versículos que são difíceis para entender, outros versículos que são mais fáceis, explica aquele dali. Então esse é um canal que foi feito para isso, irmãos, para esclarecer melhor a palavra de Deus. E assim você pode também marcar a sua Bíblia e fazer essa ligação aí também. Então vamos lá, o capítulo que a gente vai fazer, que a gente vai estudar hoje é o capítulo 11 do livro de Apocalipse, tá? Vamos lá. O título aqui dessa parte aqui eu não marquei, né? Ordem para medir o santuário de Deus. Mas até que tem uns pontos bem interessantes nele, a gente vai fazer só uma leitura, né, para não passar em branco essa parte aqui, ó. Diz assim, ó, aqui é João, né? João tendo a visão lá do santuário do céu, né? Santuário celestial. Aqui diz assim, ó: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Aqui é João, né, que tem na visão lá do santuário celestial, santuário de Deus, e foi dado para ele um caniço para que ele pudesse medir esse santuário, tá? Não está falando do santuário terrestre, está falando do santuário celestial. Até porque se você for vir aqui, ó, no mesmo capítulo, bem no finalzinho vai falar aqui, ó: Abriu-se então o santuário de Deus que se acha onde? No céu. E foi visto que a arca da aliança no seu santuário. Então esse santuário aqui está falando do santuário celestial. Então, irmão, se você não sabia que existe um santuário celestial, você vai ver. Você pode estudar o livro de Apocalipse que você vai ver tantas características que tem no santuário celestial, que assim como Moisés foi feito o santuário terrestre, ele fez como modelo de um que ele viu no céu, certo? Então aqui está mostrando alguns detalhes que tem no santuário celestial. Então vamos lá, me diz assim, ó: Mas deixe de parte o átrio exterior, né, no santuário, e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Aqui é um ponto que você precisa estudar muito a fundo. Eu não posso dizer que você explicar ainda essa questão, onde na história aconteceu isso, né, irmãos? Mas eu posso mostrar aqui uma referência que tratando do mesmo assunto aqui dentro do livro de Apocalipse. Porque aqui está falando aqui, ó: Mas deixe de parte o átrio exterior do santuário e não messas, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão os pés da cidade santa. Então aqui vai mostrar o mesmo acontecimento aqui, ó, no capítulo 13, versículo 5. Por que eu falo mesmo? Por causa da quantidade aqui, ó. 42 meses. Está falando da mesma situação aqui, ó. Está no capítulo 13, versículo 5, aqui do lado, ó. Diz assim, ó: Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. Então aqui se tratando da mesma coisa. Lógico que não tem as mesmas características que tem no outro versículo. Mas aqui nós temos os mesmos 42 meses que tem lá no versículo 2, né? 42 meses. Mas vamos lá. Aqui fala as duas testemunhas mártires. Quem são essas duas testemunhas mártires? É isso que a gente vai estudar aqui e vai descobrir quem é essas duas testemunhas mártires. Algumas pessoas falam que essas duas testemunhas são dois profetas, literalmente, dois homens, né, que vão aparecer, né? Aí alguns dizem que pode ser Elias, né, que vai aparecer, ou Enoque, alguma coisa assim, ou Moisés, né? Ou diz que já aconteceu esse evento aqui, né? Mas e a Bíblia? O que ela diz? Quem são essas duas testemunhas? São pessoas literais? É isso que a gente vai ver aqui. Vamos ver aqui, ó. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestida de pano de saco, certo? Em profecia, dias, tá? Quando se mostra dias, quer dizer anos, tá? Que profetizar por 1260 dias. Em profecia, dias se refere a anos, certo? Você tem aqui no livro de Apocalipse alguns pontos, né, que fala de dias, mas se refere a anos. Por que eu falo isso? Eu não marquei aqui esse ponto aqui. Poderia levar os versículos aqui que fala
dia, anos. Tá lá no Antigo Testamento. É porque eu esqueci de marcar aqui. Mas você que é estudante aí do livro de Apocalipse e Daniel sabe que se refere dias em profecia, se refere a anos. Então aqui é 1260 anos. Então, quem são essas duas testemunhas vestidas de pano de saco? São estas, preste atenção nos detalhes que a Bíblia deixa, que a gente pode procurar esses detalhes em outros livros do Antigo Testamento ou do Novo, que pode traduzir o que significa essas duas testemunhas. Aí aqui ele dá mais dois detalhes sobre essas duas testemunhas. São estas duas oliveiras e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Certo? Então vamos lá. Quem são essas duas oliveiras? Porque aqui está falando duas testemunhas. São essas duas testemunhas, são as duas oliveiras. E essas duas oliveiras, quem são? Aí a gente tem que deixar a própria Bíblia e traduzindo o que significa, né, esses símbolos. Vamos lá. Está aqui no livro de Zacarias, capítulo 4, versículo 11 e 14. Vamos dar uma olhadinha lá. Zacarias 4, 11 e 14 vai falar sobre essas duas oliveiras. Estamos aqui no livro de Zacarias, no capítulo 4, certo? Lá falava de duas oliveiras, né? Olha só o que diz aqui. Vamos ler aqui dentro do contexto aqui, ó. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, que vês? Respondi, olho. E eis um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com as suas 7 lâmpadas. E 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a estes, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu senhor, o que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Respondi, não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Vamos mais. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel? Serás uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meio a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor dizendo, as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é quem me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrasse havendo a pruma na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorre toda a terra. Lá no Apocalipse está falando sobre isso também. Apocalipse 5, 6. Sobre esses 7 olhos. Mas aqui falou de 2 oliveiras, né? E aqui fala aqui, ó. Então ele me diz, são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Vamos dar uma olhadinha lá no Apocalipse de novo, a gente vai voltar aqui novamente. Vai voltar aqui, porque ali fala, né? Uns detalhes interessantes ali, ó. Estamos aqui no capítulo 11, que diz assim, ó. Vamos lá, que diz assim, ó. São essas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que echassem em pé diante do Senhor da terra. Olha só o detalhe, quantos detalhes tem nesse versículo por versículo lá de Zacarias, ó. São estas 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. E como está aqui em Zacarias, diz assim, ó, o versículo 14. Então me disse, são os 2 ungidos que se assentam junto ao Senhor de toda a terra. Observe como se trata da mesma coisa. Então, mas quem são aqueles 2 ungidos? Quem são? Se você volta aqui, ó, no versículo 6, porque aqui fala assim, ó, junto a estes 2 oliveiras. Lá no Apocalipse está 2 oliveiras. E aqui diz assim, ó, respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que é isto? Que é isto o que? Essas 2 oliveiras. Não, meu senhor. Aí o que o anjo diz? Prosseguiu, ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Palavra do Senhor a Zorobabel. Essas 2 oliveiras. Então aqueles 2 profetas é o quê? Esses 2 ungidos é o quê? É o quê? Esta é a palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia inteira ela é dividida em quantas partes, irmãos? Todos sabem que ela é dividida em duas partes, né? É o Antigo e o Novo Testamento. E aqui fala de quantas testemunhas? 2 testemunhas.
duas oliveiras. E quem que são essas duas oliveiras, essas duas testemunhas? A palavra de Deus, irmãos. Lá falou o Antigo e o Novo Testamento. Lá falou que a palavra de Deus são essas duas oliveiras. E o que que aconteceu? Vamos lá. O que que diz agora? Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, que é 1260 anos, vestidos de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, a palavra de Deus. Você vai pesquisar que dentro da história houve algo a respeito da palavra de Deus, a Bíblia, certo? Aí você vai ver aqui, dentro da contando a história do que aconteceu, não é literalmente isso aqui que aconteceu, irmãos. Que aqui fala assim, ó, se alguém pretende causar-lhe dano, se de fato essas duas oliveiras foi duas pessoas. Se alguém pretende causar-lhe dano a quem essas duas oliveiras? Sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Então, se fosse dois profetas, então isso dentro da história, literalmente aconteceu isso, esses dois profetas, saía fogo da boca deles e devorava os inimigos. E também não é literalmente saindo fogo da Bíblia queimando as pessoas. Não nesse sentido. Se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade, essas duas oliveiras, elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, quando Deus fala a palavra dele, em qualquer momento da história, se ele quiser falar para cair praga na terra, vai cair praga na terra, ninguém pode impedir. Tem autoridade sobre todas as águas, a palavra de Deus, para convertê-la em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar a Bíblia, né, o Velho e o Novo Testamento, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. Contra quem? A Bíblia. E as vencerá e a matará. Tem como matar a Bíblia? Não tem como matar a Bíblia, mas tem como muito. No passado, o que aconteceu com as Bíblias? Foram queimadas, certo? Foram impedidas do povo ler. E o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Tá falando do Senhor quem? Jesus. Jesus foi crucificado no Egito? Foi crucificado em Sodoma? Não foi. Então aqui não está falando literalmente que aconteceu isso. Então por isso que a gente tem que estudar na história do passado o que aconteceu para a gente entender o que significa toda essa leitura aqui. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplaram os cadáveres das duas testemunhas por 3 anos e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhes: Sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram neste terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Então aqui, irmãos, essas duas oliveiras, essas duas testemunhas, não são dois profetas literalmente que vão aparecer aí fazendo essas coisas, ou que já apareceram dentro da história. Algumas pessoas, né, interpretam dizendo que foi 2 profetas literalmente que aconteceu essas coisas aqui com ele. Mas a própria Bíblia falou o que significa essas duas testemunhas, e a gente viu quantas características tem esse versículo com o versículo de Zacarias 4,14. Se você mesmo viu lá que tem as mesmas características. E lá no Zacarias não falava que eram literalmente profetas, certo? Falar das duas oliveiras. Então vamos lá aqui, continuando aqui a 7ª trombeta, né? Versículo 15. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo: O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos.
Então, quando tocar a sétima trombeta, que é a última trombeta, vai acontecer o quê? Aí que vai começar o reinado de Cristo, certo, irmãos? Que vai ser não na terra, mas no céu, durante 1000 anos. E isso, a própria Bíblia diz isso. Muitos falam que o reinado de Cristo vai ser aqui na terra, e isso não é bíblico. E diz assim, ó, e os 24 anciões que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Ou seja, o galardão só vai ser dado na sétima trombeta, certo, irmãos? Não que algumas pessoas dizem aí que a pessoa morreu já vai direto para o céu e já recebe seu galardão. Mas aqui o Apocalipse está afirmando que só na sétima trombeta, na volta de Jesus, que as pessoas vão receber o seu galardão. E também os mortos também, né? Serão julgados os mortos na sétima trombeta. Aí aqui eu falei para vocês, né, desse versículo aqui, que existe um santuário no céu. Abriu-se então o santuário de Deus, que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões e terremoto e grande saraivada. Interessante que mostra que aqui tem a arca da aliança, né, no santuário celestial. Vocês lembram o que tinha na arca da aliança, irmãos? O que tinha dentro da arca da aliança? Hebreus 9, versículo 4. Vamos dar uma olhadinha em Hebreus 9, versículo 4. Eu acho que aqui vai, eu não lembro por que eu fiz essa ligação, mas eu acho que vai falar sobre o que tinha, né? 9, versículo 4. Hebreus, capítulo 9, versículo 4, diz assim, ó. Ao qual pertencia um altar de ouro para incenso e arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança, as tábuas dos 10 mandamentos. Então, o que tinha dentro da arca da aliança? A tábua dos 10 mandamentos, né, uma porção de maná e a vara de Arão que floresceu. E no celestial, na arca da aliança celestial, o que tem lá dentro? Aqui a Bíblia não conta os detalhes, mas como Moisés fez como modelo, né, o que ele viu no celestial, ele fez aqui no terrestre, então provavelmente tem dentro da Arca da Aliança Celestial as tábuas dos 10 mandamentos. Certo, irmãos? A palavra de Deus é eterna, os 10 mandamentos também são eternos. Então é isso aí, meus irmãos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Certo? Falamos aqui do capítulo 11 do livro de Apocalipse. Aprendemos mais um pouquinho as ligações aí que a própria Bíblia tem apresentado. E traduzindo alguns símbolos aí que a gente viu aí, né? As duas oliveiras. E a gente viu lá em Zacarias. Bem interessante que a gente viu a ligação que teve do capítulo 11 aqui dessas duas oliveiras com Zacarias. Espero que você tenha gostado do vídeo. Você que não é inscrito nesse canal aí, gosta de estudar a Bíblia e quer aprender mais um pouquinho, como eu falei também nos outros vídeos, eu não estudei teologia, mas o que eu aprendi aqui, vocês estão vendo que eu uso somente a Bíblia, né? Outros versículos para fazer ligação com esses aí. Então, se você não é inscrito, gosta desse tipo de conteúdo aí, se inscreva nesse canal para você sempre ficar ligado aí com os novos vídeos que eu estarei enviando aí, pelo menos uma vez na semana aí para vocês, tá? Então, Deus abençoe todos vocês, deixe um joinha aí para incentivar aí a gente a fazer mais novos vídeos. Compartilhe também esses vídeos para outras pessoas também conhecer. E é isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.